Maurício. Obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês novamente nessa instituição que é reconhecida em toda a Baixada Santista pelo trabalho social de grande profundidade que faz, pelo trabalho espiritual. Parabéns a todos vocês e muito obrigado pelo convite. Naquela noite espessa, o pequeno barco atravessava o grande lago. Saiu uma noite tranquila, mas de repente o tempo virou. Virou drasticamente e aqueles 12, 13 homens que estavam dentro do barco ficaram muito apreensivos. Pois não é que o tempo ainda piorou mais, as ondas eram altas, a chuva e os raios estrondosos deixaram aqueles homens completamente atônitos, exceto um, que dormia tranquilamente no fundo do barco. Esse era justamente a fonte das esperanças daqueles homens que já viam próximo do seu barco afundar. E eles chamaram aquele homem que dormia tão tranquilamente, mesmo em meio a uma grande tempestade. Quando foi chamado, aquele homem advertiu os seus amigos e perguntou a eles assim: onde está a sua fé? Esse é o tema de hoje. É assim que a gente quer, é sobre isso que a gente quer conversar. Porque afinal de contas, nós também estamos numa noite muito espessa na humanidade, vocês não concordam? Atravessamos todos um lago que por momentos parece tranquilo, parece que as coisas estão todas muito bem, mas o tempo tem virado rapidamente, não é verdade? As ondas, os raios, tudo nos leva a ficarmos extremamente apreensivos com relação à nossa travessia. O que fazer? Nós, a maioria de nós, viremos até uma casa espírita por um mesmo motivo. Qual será o motivo que faz homens, mulheres, jovens e idosos virem até uma casa espírita? Não é? O que será que acontece com tantos de nós? Qual será o tema, não só daqueles que vêm até uma casa espírita, mas a qualquer casa de oração? Não só aqueles que vêm até uma casa espírita, a qualquer casa de oração, mas qual será o tema comum de toda a humanidade? A humanidade foi descrita pelos mensageiros espirituais como estando num estágio de provas e expiações. Pois no mundo de provas e expiações, o que há de mais comum entre todos os 7 bilhões de seres que povoam a Terra? O que será que nos une por trás das aparências, das classes sociais, das nacionalidades? O que por trás dos sorrisos e das cortesias que nós temos em todo lugar, e das descortesias também? O que está por trás do gênero humano? O que nos une? O que nos coloca no mesmo patamar? No mundo de provas e expiações, o que une toda a humanidade é a dor. Todos nós, em algum grau, cada um do seu jeito, os mais gentis, os menos gentis, os mais alegres, os menos alegres, os ricos e os pobres, ou os pobres e os ricos, já que os pobres nós sabemos que sofrem muito. Mas nós temos a ilusão de que os ricos vivem bem, de que tudo anda bem entre os ricos. Quando tem a Mega Sena acumulada, a espírita vai para a fila também? Vai ou não vai? Vai sim. Porque nós todos assistimos o Globo Repórter, que de vez em quando faz uma reportagem sobre todos os ganhadores da loteria.
Ali a gente vê reportagem atrás de reportagem que praticamente nenhum deles conseguiu manter uma vida estável, uma vida boa, uma vida economicamente sustentável. O dinheiro que veio fácil, foi fácil. A pessoa ganhou inúmeros amigos de uma hora para outra. Já imaginou quantos amigos você ganharia se ganhasse na Mega Sena acumulada? Parentes que você nunca mais viu iriam lembrar de você, com uma saudade enorme. E as pessoas passam a se esconder, passam a desconfiar de quem se aproxima delas. Uma pessoa, se ele sair à noite, se é solteiro, uma pessoa do sexo oposto se aproxima dele, ele já não tem aquela tranquilidade. Puxa, a pessoa gostou de mim. Ele fica pensando, será que gostou mais de mim ou da minha conta bancária? Por isso, todos tentam ficar incógnitos, secretos, tentam se esconder, não gastar muito, não ostentar a riqueza que tem. Porque de uma hora para outra eles passaram a ser dominados pelo medo. Pobre não tem muito medo, fala a verdade. Não é verdade? Você tem pouco medo. Se você lembra da sua vida, quando você adquiriu o primeiro bem, a primeira motocicleta, o primeiro carro, você vai perceber que ali aconteceu uma mudança na sua vida. Você que não se preocupava muito com lugar com segurança, com onde tinha ladrão, você passa a ficar preocupado. Isso com uma motozinha e um carro. Imagina se você ganhasse 40 milhões de reais. Mesmo assim, a gente vai para a fila da Mega Sena, não vai? E a gente ainda negocia com o Papai do Céu. O que a gente pensa? Ah, não, se eu ganhar, eu vou ajudar bastante gente. É ou não é? Você faz as contas, assim, se ajudar com 0,5% é muito já, né? Mas você faz uma negociaçãozinha, né? É muito curiosa a nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de passar os obstáculos, de enfrentar os obstáculos que a gente tem. Todos nós temos grandes dificuldades, grandes desafios nas nossas vidas. Pelo que, então, a gente vem até aqui? Uma doença? Seguramente, muitos de nós vêm aqui quando se defrontam com um médico lhe dando um diagnóstico preocupante. Porque a gente nunca tem tempo para Deus. Mas quando a saúde pega, a gente passa a ganhar um tempo danado para Ele, fala a verdade. Nada melhor para a gente lembrar de Deus do que uma semana numa cama de hospital. Fala a verdade. Então, mais que isso, talvez só o quê? Uma noite no velório. Por quê? Porque as dificuldades fazem a gente lembrar do Papai do Céu. Ele até deve ter uma postura meio desconfiada da gente. Sabe aquela mãe experiente que ouve a filha falar assim: mãezinha querida, meu amor. E aí ela olha com uma certa tristeza para a filha e fala assim: quanto? Muitos de nós, há muito tempo, não lembrávamos de Deus, não lembrávamos da religiosidade, e de repente, por causa de uma dificuldade, passamos a lembrar. Você não precisa ter vergonha por causa disso, não é só você, não é só você. A maioria de nós só consegue lembrar de Deus quando a porca torce o rabo, como se dizia no interior, quando a vaca vai para o brejo, quando as coisas começam a complicar. Não é vergonha, a gente deve vir sempre realmente até uma casa de oração, voltar-se a práticas religiosas, voltar a fazer orações que era uma prática esquecida. Por quê? Porque uma das primeiras lições de qualquer dor, uma das primeiras contribuições que a dor traz à vida de todos nós, é exatamente lembrarmos-nos de Deus. Para quem acha, para quem fica revoltado, com pena de si mesmo, por causa das dores que está passando, lembre-se disso. Foi por causa da dor que você se lembrou de Deus.
Só por isso já seria justificada todas as dores, é ou não é? Só por causa disso. Mas quando a gente passa ou volta a fazer orações sistemáticas, porque está passando por dificuldades, como será que a gente reza? Vocês já perceberam, já observaram como é que vocês fazem as orações? Eu não posso saber como é que cada um daqui faz as orações, mas eu sei por experiência própria, infelizmente, mas também por contato com outras pessoas, que primeiro a gente faz uma longa lista de pedidos. Vai fazendo uma lista, queria isso, precisava daquilo, precisava disso, precisava daquilo. E depois, para reforçar os pedidos, a gente faz um Pai Nosso, é ou não é? É muito curioso isso, gente. Porque no Pai Nosso, Jesus colocou uma pegadinha. Ele fala para a gente dizer assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom, dá um pouquinho. Se você pedir um monte de coisa para Deus, e depois você fala que seja feita a vontade dele, não parece ter uma contradição aí entre as duas coisas? O que será que a gente quer de verdade? Aquilo que a gente falou espontaneamente ou a oração que a gente recitou por força do hábito? Vocês entendem, gente? Será que a gente quer que seja feita a vontade do Pai? Ou a nossa oração de verdade é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu? Quando você está no trânsito, você aceita que seja feita a vontade do outro? Quando você está em família, discutindo qualquer assunto, você aceita que seja feita a vontade do outro? Quando chega uma doença na tua vida, uma traição, um conflito em família, um filho que está nas drogas, um marido que está no álcool, você aceita aquela situação ou você se rebela, fica com pena de si mesmo, briga com Deus? Como tem sido a sua atitude perante as dificuldades? É fundamental a gente perceber isso, a gente pensar a respeito disso, porque a nossa atitude é que vai nos possibilitar a superação, o aproveitamento da vida e a superação das dificuldades. Ora, um aluno, quando recebe as lições, ele pode se dedicar às lições ou pode brigar com as lições. Chega em casa, com dificuldade para fazer a tarefa de casa, e a mãe, se for uma mãe inexperiente, pode falar assim: ah, deixa, depois você faz. Ou essa professora não sabe ensinar nada, desqualifica e o aluno acaba deixando de lado as lições. Se for uma mãe experiente, consciente, ela vai fazer o quê? Fique firme, estude, veja, busque o significado e a capacidade e o aprendizado, porque se a professora é boa e ela lhe passou essas lições, é porque você é capaz. Se a professora da terra passa a lição só que o aluno é capaz, e o professor divino? E o professor perfeito? Será que Deus passa alguma coisa por acaso para a gente? Será que Deus passa alguma coisa sem sentido para a gente? Se nós não soubermos responder isso, não da boca, mas do coração, nós vamos continuar brigando com a vida. Vocês já repararam quanto a gente briga com a vida? Papo de elevador. Você está descendo para a rua, no seu prédio, e aquele dia baixou a temperatura, está frio. Qual é o papo de elevador? Nossa, que frio, que horror, meu Deus. Depois de muito tempo voltou a chover, e você reclama da chuva. É ou não é? Mesmo o Cantareira estando com nível baixo, mesmo a Sabesp estando aumentando a nossa conta por falta de água, a gente briga com a chuva. E se não chove, a gente briga por não chover. A gente briga com a vida por todo motivo, gente.
Quando as pessoas fazem o que a gente quer e dá errado, a gente fala: puxa, por que você foi fazer isso? Nós estamos o tempo todo brigando e achando que a família, que a vida, que o trabalho, que o trânsito, que tudo só vai bem quando obedecem o que a gente acha que é bom. Ah, na minha família está ótimo, todo mundo faz o que eu quero. Será que família boa é aquela que todo mundo faz o que você quer? Será que trabalho bom é aquele que todo mundo faz o que você quer? Será que Deus bom é aquele que faz o que você quer? Seja feita a minha vontade? Será que é assim, gente? Vocês não rezam assim, né? Eu sei. Quando o filho de vocês vai ter uma entrevista de emprego na segunda-feira, você reza assim: Deus, por favor, ajuda todos aqueles jovens que vão ser entrevistados, que eles possam aprender e extrair daquela situação o aprendizado, as lições que tem ali no meio, que eles entendam dali como eles devem redirecionar a formação profissional e voltar a estudar para aqueles que forem necessários e aprender com as situações e aceitar aqueles que não forem escolhidos. Não é assim que a gente reza? A gente reza pedindo emprego para o nosso filho. A gente reza pedindo para afastar a sirigaita que está querendo namorar com ele. A gente reza para pedir que o colega de trabalho que está disputando um cargo de chefia não precisa prejudicar ele, porque nós somos espíritas, né? Mas que ele seja transferido, né? A sogra. A gente não pede nada de mal, mas uma viagenzinha para o Japão, de navio, que assim demora bastante, é um bem para ela que você está desejando, não é verdade? Pelo que a gente reza, como a gente encara os nossos desafios. Há diversas passagens que Jesus nos questiona a respeito da fé. Tem uma passagem, por exemplo, que vai um homem cujo filho está sofrendo de obsessão há muito tempo. E ele chega em Jesus e fala assim: mestre, será que o senhor pode curar o meu filho? Ele está passando por uma obsessão muito grande. Eu já passei pelos seus discípulos, eles não conseguiram nada. E aí ele falou: homens de pouca fé, por que não são capazes de realizar as curas? Por que não são capazes de encarar as coisas? Se vocês tivessem fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de remover montanhas. Vocês acham aqui que são pessoas de fé? Depois dessa de Jesus, alguém aqui acha que é uma pessoa que tem fé? Nós brigamos muito com a vida e nós temos uma oportunidade no dia de hoje de repensar a nossa atitude. Como nós temos visto essa questão? Como nós podemos ainda enxergar de outra maneira? Lembro muito bem, talvez, acho que todo mundo teve filho pequeno, teve a criança com febre, é ou não é? Alguém pode ter tido uma criança pequena e não ter tido um 40, um 41, coisa que na nossa idade não vai ter mais, mas numa criança é comum, 40, 41, às vezes mais. E aí você pega aquele remédiozinho amarelo de pingar, tem alguns nomes, mas são todos horrorosos. Todos horrorosos. Você pinga 30, 25, conforme for o tamanho da criança, 35 gotas, e aquele amargo, muito amargo, você dá numa colher. Às vezes você coloca um pouquinho de açúcar, às vezes você coloca um pouquinho de mel, mas o remédio é de opinião, ele continua sendo ruim, amargo. Nós passamos por crises, nós todos passamos por dificuldades. Para vocês, chega o remédio amargo? Alguém põe na boca de vocês o remédio amargo também? Qual é a atitude que a criança tem quando a mãe, quando o pai coloca o remédio amargo? O natural seria cuspir. O natural seria cuspir, porque é muito ruim. Mas a maioria das crianças, sabe o que faz?
levanta o olhinho, encontra na mãe ou no pai um olhar firme, às vezes uma frase. Qual é a frase? Toma, que é pro teu bem. E a criança vai e engole. Mas tem algumas que cospem. Que criança tem sido você perante o amargor da vida? Pensa a respeito disso. Se a criança que cospe, o que acontece com ela? Continua doente. A febre às vezes aumenta. Ameaça ter convulsão. Tem que levar no pronto-socorro e ele já tem um tanque, pelo menos quando eu tive que levar minha filha, não porque ela não tomou, mas porque não adiantou, porque ela tinha uma otite muito séria e não deu certo só com o remedinho. Eles têm um tanque de água gelada. Aí pega a tua criancinha e mergulha ali. Qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência. Alguns de nós cuspimos o remédio amargo. Alguns não. Levanta o olhinho, sente a firmeza do pai e da mãe e engole. Fundamental a gente pensar, aprender com as crianças. Fundamental a gente olhar para si mesmo e falar: que doente eu tenho sido? Tenho sido um doente obediente, que aceita as dores da vida, aceita os remédios da vida? Quando você vem até um centro espírita, você vem com que expectativa? Ou você ou a média das pessoas? Vem com que expectativa com relação às dores? Que seja melhorado, curado as doenças, acabado com os conflitos em família. Não é isso que a gente quer? Lógico que sim. Pois o maior médium de todos os tempos, inquestionavelmente, disse para todos nós assim: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E aí a gente se complica. Porque se esse médium super poderoso, se Jesus Cristo falou sim que viesse até ele, mas ele só poderia aliviar, como é que fica essa tua vontade de que os seus problemas sejam resolvidos no centro espírita? Vai ter médium mais poderoso que Jesus aqui? Ah, mas alguém pode lembrar: ah, mas Jesus curava as pessoas também. Sim, é verdade. Mas quando ele curava, sabe o que ele falava para as pessoas? A tua fé te salvou. Se Jesus precisava da fé da pessoa para poder ser curado, quem na terra, que figura, que força na terra será capaz de nos curar sem a contribuição da nossa fé? Quem poderá? Ninguém. Então, meus amigos, para todos nós que sofremos, venham sim até o centro espírita. Foi feita uma pesquisa recente, saiu no jornal, que os 55 dos 500 centros espíritas consultados na cidade de São Paulo, que responderam à pesquisa, atendem mais por mês consultas do que o Hospital das Clínicas. E como a psiquiatria sabe bem o valor da força da mente, eles estavam falando que valor inestimável é prestado pelos centros. Só 55 de 500 já é maior que o HC. Imagine os 2.500 aproximadamente que tem no estado de São Paulo. Venham sempre. Não tenham vergonha por estarem vindo na hora que as coisas complicaram. Venham sim. Mas venham com que atitude, com que expectativa, com que vontade, com que contribuição você vai dar para a sua cura, para a sua superação dos problemas? Essa é uma pergunta fundamental. Porque o Espiritismo não vai cair na guerra de mercado das religiões. O que diz a guerra de mercado das religiões?
Oração dos 318 pastores pela prosperidade. Aí você passa por isso e a sua vida vai melhorar. É para isso que vieram as religiões? Quer ter um melhor ganho? Trabalha. Mas a gente precisa perceber o que eu preciso fazer, qual é a minha contribuição. Nós temos sim uma contribuição, nós temos sim um entendimento. Não é só aquela fé de subir o Monte Serrat de joelho. Se a gente subir o Monte Serrat de joelho, a nossa vida vai melhorar? Acho que ainda piora, porque o joelho vai ficar mais complicado, não é verdade? Andar em cima de brasa, aí sim, né? Andando em cima de brasa, o pé descalço, a nossa vida vai melhorar e a nossa fé vai se fortalecer. É ou não é? Claro que não. O que, afinal de contas, vai fazer com que a nossa fé possa se fortalecer? Você está aqui no Espiritismo. Se você estivesse em outro culto, a resposta seria diferente. A fé que Allan Kardec propõe através dos Espíritos de Luz é uma fé raciocinada. E aí, nós aqui podemos cada vez mais entender a ação de Deus na Terra e a ação de Deus em nossas vidas. É possível entender a ação de Deus. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que há uma lógica na ação de Deus? Ou ele acorda de mau humor e dá uma criança com portadora de necessidades especiais, como vocês atendem aqui de uma maneira fantástica, e atendem, e de outro lado dá uma capacidade, como deu para Mozart, que aos 6 anos de idade já compunha sinfonias. Por que Deus faz isso? Como entender isso? Como eu posso acreditar num Deus bom e justo se eu passo por dificuldades e o meu irmão só atravessa facilidades? Como é que eu posso entender isso? Onde está o Deus bom e justo? Quem vive as dores e não consegue entender a ação de Deus, fica de mal com Deus. Vocês conhecem gente que fica de mal com Deus? Eu tenho uma amiga psicóloga que o pai dela passou pelo falecimento de um sobrinho que ele gostava muito. Depois do falecimento desse sobrinho, ele brigou definitivamente com a vida e com Deus. Se você falar em Deus na presença dele, a palavra Deus, ele fala: isso é mentira, isso não existe. Ele está brigando com Deus pro resto da vida. Esse é o caso mais grave que eu conheço. Mas muita gente nega a existência de Deus. E cá entre nós, não há mesmo como entender a ação de Deus perante as inúmeras dificuldades e diferenças que existem entre os pobres e os ricos, os deficientes e os normais, as mulheres que têm, algumas mulheres que têm 15, 20 filhos e outras não conseguem ter pessoas que têm doenças de nascença, crianças que são abusadas sexualmente dentro da própria família em tenra idade. Como entender isso? Vocês são capazes de entender isso? Sem as vidas sucessivas? Onde está a bondade e a justiça de Deus sem o advento das vidas sucessivas? Qualquer lógica, gente, qualquer razão diz que um efeito ele vem depois de uma causa, não é verdade? Pode o efeito vir antes da causa? Pois uma criança que nasce com paralisia cerebral, quando aconteceu a causa dela, do problema dela? Quando foi? Na barriga da mãe. Então essa criança pecou muito na barriga da mãe. O que um feto pode fazer de tão grave na barriga da mãe? Pergunto eu. E aí vem um médico aqui e vai falar: não, Maurício, na barriga da mãe ela já estava deficiente, ela já portava as suas dificuldades. Bom, então a lógica só pode dizer pra gente que a causa dos problemas dela está antes do nascimento. É óbvio isso, tão óbvio que nenhuma pessoa poderia ser capaz de se relacionar com Deus sem entender a vida sucessiva.
e o Espiritismo nos possibilita uma reconciliação. Nós podemos nos reconciliar com Deus em todos os problemas, dos maiores aos menores. Sabe como é que diz o Antigo Testamento? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Quando você consegue atravessar os seus problemas, enfrentar os seus problemas e lembrar dessa frase e sentir isso dentro de você, você vai ter uma atitude completamente diferente. Se antes eu brigava com a vida e achava que a felicidade era uma vida sem problemas, quando eu começar a entender que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, eu passo a fazer um outro pedido, uma outra pergunta para a vida. Eu passo a perguntar para Deus assim, ao invés de falar, Deus, afasta os meus problemas, como a gente faz na passagem de ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quem não pediu uma família sem conflitos? Um Brasil sem corrupção? Um mundo sem guerras na passagem de ano? Quem? Quem não pediu nada disso? Há quanto tempo nós estamos pedindo isso? Alguma vez deu certo? Quem já teve um ano sem corrupção, sem guerras e sem problemas na família e sem doença, levanta a mão. Então, a gente deveria se perguntar, por que eu ainda continuo pedindo a mesma coisa? Porque esse nosso pedido não pode ser atendido por Deus. Sabe por que não? Porque se uma criança pedir para a professora assim, professora, esse ano dá para a senhora não dar nenhuma lição? A professora pode atender? Claro que não. Então você tem duas atitudes, ou você briga com a vida, ou você acha que vida feliz é eu não ter problemas, ou você começa a entender que escola feliz é aquela que tem lições, que a lição só vem para quem está capacitado para ela, que a coisa que um aluno que estudou mais quer. Vocês não lembram como era decepcionante quando você tinha estudado bastante para uma prova e chegava lá, a professora faltava porque teve um problema, ficou doente? Você não dava uma murchada na tua vida? Sabe por quê? Nós estamos capazes, se nós estamos aqui na Terra, nesse momento de transição planetária, é porque todos nós, sem exceção, somos absolutamente capazes de enfrentar tudo que a gente está enfrentando. Você quer saber qual é o maior livro para você ler, para se iluminar espiritualmente? Eu vou falar para você. É o livro que contém as situações da tua vida. Precisamente as situações da tua vida. Você quer saber quais são os melhores mestres para te ensinar as lições que você precisa? Precisamente as pessoas que estão à tua volta. A sogra, o chefe, o vizinho, aquele vizinho que anda de salto alto no andar de cima, ele, todas as pessoas que te incomodam são precisamente as pessoas indicadas para você superar os seus problemas. No dizer de Gilberto Gil, uma música Iluminada, ele tem um refrão da música dele que fala assim: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso poderia ser um mantra para a gente ficar repetindo para nossa alma. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Vamos lá? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso faz uma total diferença nas nossas vidas. Ao invés de brigar com a vida, eu passo a que lição Papai do Céu está querendo me ensinar com o que eu estou passando. Se você aceitar essa proposição que nós estamos fazendo hoje, você pode, na noite de hoje, fazer uma consulta gratuita com um super especialista em você. Uma pessoa que sabe tudo de você, sabe tudo que você viveu em outras vidas, sabe todas as suas reais necessidades do espírito, sabe tudo que você ainda vai passar nessa vida. E mais do que saber tudo isso, te ama profundamente. Você sabia que tem alguém assim? Que faz consulta de graça? E que o grande desespero dele é que ele tenta te orientar e você não dá a menor bola para ele? Devia ter.
Devia ter uma manifestação na Paulista dos Anjos da Guarda, tudo com cartaz assim. Ouçam a gente, pelo amor de Deus. Ninguém me ouve. Prestem atenção no que eu estou querendo dizer. Pois a maior alegria que um pai e uma mãe podem ter, não sei se algum pai ou alguma mãe já teve essa alegria, é o filho parar, sentar numa mesa, olhar no fundo do olho do pai e da mãe e falar assim: pai, mãe, me dá um conselho. Vocês já tiveram muito dessas experiências? Hoje você pode dar uma enorme alegria para uma mãe, para um pai, para um cônjuge, para um irmão, para uma vozinha de outras encarnações que te amam tanto, mas que te amam tanto que nessa vida se propuseram acompanhar do nascimento até a morte. Você pode olhar no fundo do olho dela e falar assim: me dá um conselho, me ajuda a entender o que a vida está querendo me dizer com a minha dificuldade, me ajuda a aprender e a remar a favor da vida ao invés de brigar com a vida. Esse é o convite de hoje. É isso que a gente entende ser o que Deus está precisando que a gente busque nas nossas dores. É essa fé que vai transformar a água em vinho, que vai transformar o sofrimento em ensinamento. Muito obrigado, gente.